Olá, tudo bom? Muitas pessoas que desenvolvem problemas nos rins têm uma particularidade que é não ter tido antes nenhum tipo de sintoma muito grave. Muita gente acha que para você ter um problema no rim, você tem que ter uma doença rara, uma doença pré-existente, mas não é bem assim, não. Tem alguns hábitos aí comuns no nosso dia a dia que podem aumentar a nossa chance de ter problemas renais no futuro. Então, é muito importante que a gente consiga identificar, saber quais são os principais agressores silenciosos dos nossos rins para se precaver, afinal de contas, ninguém quer ter problema nos rins, né? Você vai amar esse vídeo, fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já teve algum problema nos rins, se alguém da sua família já teve algum problema nos rins, e o que você faz para manter os seus rins funcionando bem aí no dia a dia, como essa ingestão de água. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim, isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no conteúdo. E se você conhece alguém que já se preocupa com rins, já teve alguma questão, né, e fica mais preocupado com isso, compartilha esse vídeo, vamos ampliar juntos nossa corrente do bem. Os nossos rins acabam ficando um pouquinho mais vulneráveis com o passar da idade, isso é natural, né, o nosso corpo inteiro vai envelhecendo, e os rins são uma estrutura extremamente delicada e otimizada, especializada. Ele filtra o nosso sangue várias e várias e várias vezes por dia, regula líquido, eletrólito, pressão arterial, produção de células do sangue e até mesmo está relacionado com a saúde dos ossos. Então, os rins não são só um filtro que tiram as toxinas do nosso corpo, apesar de fazerem isso também de forma muito importante. O problema é que conforme a gente vai envelhecendo, essa taxa de filtração glomerular, que é essa capacidade do rim de funcionar, vai caindo naturalmente. Isso acontece mesmo em pessoas saudáveis e é como um filtro que continua funcionando, mas sem a mesma margem de segurança, sabe? Então imagina se esse mesmo rim, né, se esse mesmo filtro que é tão precioso pra gente, você ficar expondo a agentes que podem deteriorar a função dele antes. Ninguém quer isso, né? Então eu separei aqui para você algumas coisas que a gente faz no dia a dia, hábitos relacionados à alimentação, que podem prejudicar a função do rim. É muito importante a gente saber. O agressor número 1 dos rins, se a gente tivesse que começar com algum, é o diabetes descompensado, é o açúcar do sangue descontrolado, é o alto consumo de carboidratos simples, açúcar, pão branco, macarrão, com o restante da alimentação desequilibrada. A gente sabe que o diabetes, na maioria das vezes, começa já, o diabetes tipo 2, com uma alimentação desequilibrada, uma síndrome metabólica, um alto consumo de alimentos não nutritivos, poucas fibras, poucos legumes, poucas verduras. Isso pode levar a uma resistência insulínica, isso pode levar a uma síndrome metabólica, a um aumento da secreção de insulina e sem conseguir ter o papel que ela deveria. Então, ao longo do tempo, essa glicose alta permanente no sangue leva a uma glicação. O açúcar literalmente ele gruda na parede dos vasos e dos filtros renais, e isso gera uma inflamação, um espessamento da membrana dos rins e perda progressiva de filtração. Não é incomum a gente ver pessoas que têm diabetes tipo 2 há muito tempo descompensada desenvolverem problemas nos rins, né? Inclusive tem algumas pessoas que até mesmo têm que fazer tratamentos mais graves, como diálise, até mesmo transplante em casos mais graves. Então, essa nefropatia diabética existe, infelizmente, nas pessoas que são diabéticas descompensadas, e mesmo para quem não vive com diabetes, se você consome muito açúcar no dia a dia, uma alimentação muito rica em alimentos que se comportam como açúcar, acaba sendo uma lesão para o seu rim de forma muito recorrente. Então, o ideal é que a gente tente diminuir o consumo de açúcar livre, açúcar líquido, ou seja, bebidas adoçadas, alimentos ultraprocessados e priorizar comida de verdade. Os carboidratos não devem necessariamente ser abolidos da nossa alimentação, mas substituídos os carboidratos de alto índice glicêmico pelos carboidratos inteligentes. Carboidratos que já vêm com fibra, proteína ou gordura boa. Então, ao invés de você comer um pão branco, um macarrão branco, um arroz branco, o ideal é que você opte pelas versões integrais, ou então lentilha, ervilha, grão de bico, aveia. São opções de carboidratos mais interessantes e que seriam mais protetoras para os seus rins. Segunda coisa, segundo hábito ruim que prejudica os rins é o consumo exagerado de sal e o descontrole da pressão arterial. Muitas pessoas falam, mas eu não uso saleiro, quase não boto sal na hora de cozinhar, mas consome muito sódio em alimentos processados. É pão que às vezes tem uma quantidade enorme de sal, queijo, embutido, molho pronto, enlatado, congelado, comida congelada, né? Então, isso tudo pode ter muito sódio. E às vezes até mesmo uma comida doce pode ter muito sódio para fazer
a conservação desse alimento, né, proporcionalmente. Por exemplo, uma comida, até mesmo um molho de tomate industrializado pode ter muito sódio. Então é sempre importante observar o rótulo dos alimentos, comparar. Ah, eu vou comer um queijo branco. Pega 2 e compara qual tem menos sódio para você consumir no dia a dia. A gente sabe que o excesso de sódio prejudica, a pressão alta, e essa pressão alta machuca o rim. Imagina, o rim precisa é uma estrutura muito delicada que precisa lá nos capilares dele fazer toda a filtragem. Se você tem uma pressão muito alta, pensa numa mangueira, uma pressão muito alta arrebenta a mangueira, pode estourar, né, aquela água muito pressionada ali. Então, os rins funcionam mais ou menos da mesma forma. Se eles estão todo dia sofrendo com essa pressão alta, vai forçar essas redes muito delicadas e ele vai perder a função. Então, o ideal é que a pressão esteja sempre controlada, que você vá ao médico com regularidade, afira a sua pressão e cuide da saúde do seu coração para cuidar dos seus rins também. Outra coisa que muitas vezes pode prejudicar a função dos nossos rins é o sedentarismo extremo. Os rins são uma estrutura muito delicada e dependem de um fluxo adequado para filtrar bem o sangue. Então, quando você se movimenta, o coração bombeia melhor o sangue, ele circula com mais eficiência, aqueles microvasinhos dos rins recebem oxigênio, nutrientes da quantidade que precisam. Quando a gente passa muitas horas sentado, parado, no celular, mexendo no celular, vendo televisão, muito tempo sedentário, o fluxo vai ficando cada vez mais lento. E isso também favorece, a gente sabe, né, a resistência à insulina, o ganho de peso, o aumento da pressão. Então, uma coisa é uma cascata, né? Uma coisa puxa a outra, que são outros dois inimigos terríveis dos rins. Eu acabei de falar para você aqui. Então, a questão não é você virar atleta ou ir entrar numa academia ou focar muito em fazer exercício. É primeiro se manter ativo no dia a dia, estacionar mais longe, subir escada, lavar a louça, varrer as coisas. Faz as coisas o máximo que você puder. E também, se você conseguir acrescentar 30 minutos de atividade física, vai ser fantástico para você. A gente sabe que existe uma recomendação de 30 minutos de atividade física moderada, pelo menos 5 vezes por semana, para a nossa saúde e também para a saúde dos rins. Tem ainda uma outra coisa que pode prejudicar os nossos rins, que é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Muitas pessoas com mais de 50 ou 60 anos acabam sentindo mais dores, né? Até por conta dessa inflamação maior, dessa glicação maior que pode acontecer no organismo, o corpo já está mais envelhecido, então a pessoa às vezes sente dor no quadril, dor na perna, dor em tudo que é lugar, aí toma o que? Anti-inflamatório. E esses anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem que ter muito cuidado ao consumir, porque ele pode sobrecarregar muito os nossos rins. Esses anti-inflamatórios, eles sobrecarregam a função renal, eles podem ser piores ainda se você já tem pressão alta, diabetes, se você usa diurético, se você bebe pouca água, se você já tem um coração mais sensível. Então, não toma remédio sem orientação do médico. Uma coisa é você estar com problema de saúde, o médico falar, você toma esse anti-inflamatório aqui de tantas e tantas horas por tantos dias. Outra coisa é você, da sua cabeça, começar a tomar anti-inflamatório para dormir, né? Ai, tô com muita dor nas costas, muita dor no joelho, muita dor no ombro, vou tomar isso aqui para dormir todos os dias. Não pode, gente. Esses remédios sobrecarregam os rins. A gente não deve tomar nunca nenhum remédio sem orientação do médico. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma cuidar dos seus rins. Lembra que eu tenho uma playlist aqui no canal com muitas dicas para a saúde dos rins, falando mais sobre água, melhores alimentos, piores alimentos, coisas que você pode fazer, até mesmo receitas saudáveis para os rins. E eu vou deixar essa playlist aqui embaixo, tá bom? Lembra que se você já tem algum problema renal e está na dúvida se essas orientações se encaixam para você ou não, de falar com o seu médico ou seu nutricionista aí na sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Me conta aí se você vai mudar algum desses hábitos, eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a sua curtida para me ajudar também e compartilha com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.